Vamos começar. Boa tarde, comunidade da Rádio Navarro. Boa tarde, comunidade do Verdades Incômodas. Eu sou Andréa Truz e hoje eu estou aqui com meu companheiro Henrique Pisolato e nós recebendo aqui mais o companheiro Tiago Botelho. Eu peço a todos que já chegaram aqui para compartilhar essa live, deixar um like. Para quem chegar depois também, se possível, se tornar inscrito do canal. Mas para a gente não demorar muito, porque temos muitos assuntos, porque esse país, né, infelizmente, o que mais tem nos dá, né, pano para manga. Passo para você, Pisolato. Seja bem-vindo, boa tarde, como é que vai? Aliás, Pisolato, me conta rapidamente como é que foi a sua ida para o Sul. Tem vários assuntos, né, André? Boa tarde, André, boa tarde, Tiago, boa tarde a quem nos acompanha todas as quintas-feiras, obrigado pela audiência, alegria muito grande ter o Tiago aqui. Olha, o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia em Porto Alegre, foi muito interessante, porque, na realidade, o grande Fórum Social está acontecendo agora no México, né? Foi apenas um... Mas tiveram muito destaque lá, principalmente no tema que a gente vem trabalhando, que é o Lawfare Nunca Mais. Fizemos vários painéis, encontramos vários professores, entidades, a ABJD se fez presente, e o Brasil está conseguindo retomar e dar o giro, porque toda essa bandidagem que se fez em nome da justiça vai ter que ser passada limpo, vai ter que ser enquadrado. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. O Tiago caiu. Vamos esperar. Semana passada, André, a gente fez também uns eventos aqui no Rio, com a presença, inclusive, do Sávio Cotter, da editora Cotter. Ó, o Tiago voltou, então... Mas muito interessante, porque exatamente na quinta-feira, né, nós lançamos na UERJ aqui o projeto Lawfare Nunca Mais, e foi muito, muito bom o evento. Inclusive, usamos como base o livro aquele Arapuca estadunidense, e a universidade vai trabalhar agora, junto com a Carol Proner e outros professores, na produção de um livro relatando os casos de Lawfare. Então, já são vários livros que estão saindo pelo Brasil, né? A Universidade da Paraíba já fez isso, Paraná fazendo isso. O tema começa a ser debatido da forma necessária e com a profundidade científica que precisa para a gente evitar que esses erros se repitam, né? Todo o projeto ele copia um pouco a lógica do Tortura Nunca Mais e aponta essa nova maneira de fazer tortura, criminalizar pessoas, inclusive torturar pessoas e destruir empresas, destruir países, ocupar países para saquear. Mas vamos aproveitar a presença do Tiago aqui, né? Que senão a gente fala mais do nosso quintal e a gente recebe pouco dessa terra fértil de Dourados aí, que é uma terra pujante. Eu tive o prazer de estar muitas vezes, passar por aí em tempos pretéritos, que inclusive não dá para andar muito de tênis branco por aí, que sai, né? É muita produção. Tiago, alegria grande ter você aqui, dessa terra mato-grossense, quase Guarani, né, das fronteiras. E aí a pergunta que eu sempre faço no início, Tiago, agradecendo a tua presença e colaboração, é: qual é a verdade incômoda que vem acontecendo no Mato Grosso, em Dourados, no Brasil? Como é que está essa fila do osso por aí? Bom, boa tarde, André, boa tarde, Pisolato. A verdade incômoda é um governo medíocre, incompetente, negacionista, fascista, que vem destruindo, né, 4 milhões de hectares do Pantanal, que vem dos povos indígenas, que vem precarizando a natureza,
os povos das águas, das florestas nesse estado. Então, é uma verdade incômoda, porque dói, porque machuca. O Brasil e o Mato Grosso do Sul estavam caminhando, né, para melhorias sociais, para melhorias ambientais. Hoje a gente vê aí o Pantanal sendo queimado, o Cerrado sendo destruído, a Mata Atlântica. Então, é uma verdade inconveniente que dói. Mas, como nós dissemos no início, vai passar, né? E está em vias da gente sair desse estado de coisa que nós entramos. E como você bem disse, eu também ando escrevendo com a Carol Proner a respeito da lawfare. Nós lançamos agora 3 livros, né? Inclusive em homenagem à Carol, e a gente precisa compreender que o direito é um instrumento. E esse instrumento ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. O que o Moro fez com a democracia é utilizar esse instrumento para a perversidade. E nós vamos romper esta situação danosa que vem prejudicando tanto a democracia. Tá cortando, o privatiza que piora, né? Sempre trava. Tiago, fala agora, vamos ver se voltou. Voltou, acho que voltou. Oi. Não. Olha, eu vou deixar assim, então, para ver se melhora um pouco a conexão. Pode continuar. É impressionante isso, viu, Andréia e Tiago, quem nos acompanha. Olha, nos últimos 2 meses, a internet, que até pouco tempo aqui era muito ágil, fácil acesso, agora é uma surpresa a cada momento. E a gente continua nessa lógica, ontem com a decisão, né, do TCU, do saque, da entrega. Aliás, a máxima do Requião, que a gente tem que mercadoria roubada, né, quem compra é incidente no crime. O Tiago entende disso melhor do que eu. A gente vai ter que retomar tudo isso, porque está virando um Deus nos acuda. Eu queria perguntar, Tiago, são várias frentes, né? Porque, primeiro, o Mato Grosso é um estado que, nos últimos anos, pela imigração e pela pujança da agricultura, né, se desenvolveu sobre um aspecto, mas, ao mesmo tempo, se travou sobre outro, né? Todas as questões ambientais, as questões indígenas, né? Desde a questão dos agrotóxicos, a questão da água, etc, etc. Alguns se enriqueceram, outros se empobreceram, outros se envenenaram. Então, essa seria uma vertente, não sei o que mais você quer. A outra seria essa da área do direito, e também enfocando um pouco essa questão do Mato Grosso, que, por ser um estado basicamente agrícola, tem uma base de adesão ao fascismo. Eu acompanho um pouco isso pelos amigos que me mandam, né? Que essa região aí, quem produz soja, agricultura por extensão, acabou tendo bom retorno. E, em função disso, eles acham que podem continuar saqueando o país, né? E empobrecendo as pessoas. Eu não sei muito como é que você é pré-candidato, como é que você está se colocando diante desses temas e como é que a gente vai levar essa onça para tomar água aí no Mato Grosso, até que tiver água, né? Porque do jeito que está, os caras vão envenenar, já estão destruindo, depois vão envenenar o Pantanal também, que é uma das reservas ecológicas mais substancial do mundo, né? Com a diversidade e com peculiaridades que não existem em lugar nenhum do mundo, né? Como é que vocês estão vendo para retomar, para colocar um freio nesses fascistas, imediatistas, adesistas, que só pensam no lucro imediato e vão destruindo tudo por onde passa? Eu estou no Mato Grosso do Sul, né, em Dourados. O Mato Grosso do Sul é um estado rico, mas ao mesmo tempo pobre. Ele é rico para uns poucos e pobre para muitos. E nós precisamos retomar a economia desse estado. E aí, uma coisa interessante, Pisolato, que apesar de todo esse conservadorismo, de toda essa extrema-direita que existe no estado, hoje as pesquisas mostram uma diferença apenas de 10%.
né? Algumas pesquisas, inclusive, colocam o Lula à frente aqui. Então, me parece que a sociedade sul-mato-grossense, ela também percebeu. O Mato Grosso do Sul, ele mandou a Brasília 2 ministros, né? E 2 ministros incompetentes. Nós tivemos o ministro da Saúde, que foi o Mandetta, de uma incompetência gigante, que no primeiro momento votou contra o SUS, votou a favor do teto, do Temer, depois vira ministro... Era um lobista, desculpa, era um lobista dos planos de saúde e da medicina comercial e privada, né? Exato. Aí perdeu o norte com o Covid e tentou se reencontrar e acabaram brigando entre eles. Né? Exato. E aí para piorar, nós temos uma ministra, né, que é a ministra da Agricultura e do Abastecimento, que é a Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, a qual tem abastecido também a mesa só do agronegócio. Também conhecida como a ministra do veneno, né? Também conhecida, do agrotóxico, né? e dos exportadores que não pagam impostos. Eu estou te cortando. Exato. Aí. E aí nós vamos lembrar que o próprio estado da ministra, nós temos 4 cidades onde o corredor do agrotóxico, né? Dourados, Campo Grande, Rio Brilhante e Fátima do Sul, essas 4 cidades, a água está contaminada. Né? Nós temos ingerência de produtos que não devem ser ingeridos. Então, o Mato Grosso do Sul, ele tem o seu lado conservador, mas também é o lado de pessoas. Nós já elegemos, e você sabe muito bem, o Zeca do PT como governador desse estado por 2 mandatos. Então, eu estou muito confiante que a sociedade sul-mato-grossense, ela entendeu que o projeto da Tereza Cristina, vinculado ao Bolsonaro, é um projeto de destruição. É um projeto em que enriqueceu uns poucos e empobreceu muitos. Né? A cesta básica nesse estado nunca teve tão cara, o gás nunca teve tão caro. Então, o que eu tenho dito é que todas as pessoas do campo democrático precisam se unir. Precisam se unir para derrotar no primeiro turno o Bolsonaro, porque é uma economia que se baseia na dolarização da comida, na dolarização da gasolina, e aí vende a dólar e quem vende ganha, mas quem está no Brasil compra em real. E aí nós chegamos ao litro do óleo a R$10. Né? Como é que o litro do óleo, que já custou R$1,99, ele chega a R$10? Né? Óleo de soja, né? Óleo comestível. Né? Óleo comestível. Não, as pessoas estão parcelando, gente, o gás de cozinha. Né? As pessoas voltaram a ter que cozinhar no fogão a lenha. E aí nós estamos falando de uma população, e o meu estado ele tem um dos estados com maior população indígena, faminta, desnutrida, sem água, sem políticas públicas, sem uma CESAI, que é a saúde, né, especializada indígena. Então, o Mato Grosso do Sul hoje ele está muito pior. Ele está muito pior. Isolado. E aí, Tiago, você como senador, né, e como líder comunitário, como é que você imagina, pretende trabalhar essa questão? Porque o cenário que você coloca é um cenário de esgotamento, né? Toda essa terra fértil, essa quantidade de água, essas riquezas naturais, a própria diversidade, com a exploração intensiva e com o envenenamento, ela já tem uma data limite, né? Um deadline, como falam os Yupi, né? Como é que a gente trava isso? Como é que a gente explica para esse povo que a Tereza Cristina e os asseclas aí do Inominável, eles têm um projeto que, se eles conseguirem sobreviver, os filhos e os netos não vão conseguir sobreviver a isso? Como é que a gente explica, como é que a gente faz, e quais os projetos que a gente poderia tocar para ver se cai a ficha desse povo, né? Nós vamos perceber que, né, nós temos que voltar para o simples. Nós temos que lembrar que 70% da comida que a gente come é da agricultura familiar. Nós precisamos voltar, como o Lula diz, a colocar o pobre no orçamento. Quando o Temer entra, ele tira o pobre do orçamento e nós temos, então, um aumento da pobreza, o Brasil entra no mapa da fome e aí nós temos a dolarização da comida
e o teto dos gastos. Então, nós vamos ter que enfrentar algumas reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essa PEC do teto dos gastos, né? Nós não podemos ter investimento em saúde, nós não podemos ter investimento em educação durante uma década. Então, nós vamos ter que reavaliar tudo isso. E o Lula ele vai ter que enfrentar essas dificuldades. E aí eu vou colocar a Cunha. E a reforma agrária? Então, aí, a Tereza Cristina, nas vésperas do apagar das luzes, ela resolveu entregar título da reforma agrária. E aí ela acha que ela engana alguém. Entregar título da reforma agrária é como embrulhar um presente que já foi dado. Quem fez a Itamaraty, que é o maior assentamento da América Latina, foi o Lula. Não foi a Tereza Cristina e não foi o Bolsonaro. Não adianta ela ir lá e achar que o trabalhador rural é idiota e vai acreditar que foi o Bolsonaro que fez a Itamaraty. Quem fez a Itamaraty foi o Lula. A titulação ela demora, porque é um processo moroso. Agora eu quero perguntar, o que o Bolsonaro fez de reforma agrária no Mato Grosso do Sul? O que a ministra Tereza Cristina desse estado fez de reforma agrária? Nada. E aí é onde Pisolato e nós vamos ter que enfrentar. Eu tenho dito aqui no meu estado que eu não tenho problema de conversar com o agronegócio. Na Europa, o agronegócio teve que dar a mão ao socioambientalismo. Ou dava a mão, ou não caminhava. No Mato Grosso do Sul já existe uma parcela do agronegócio que tem percebido isso. Mas eu quero me colocar à disposição de ser aquele senador que vai dialogar com todos os setores da sociedade sul-mato-grossense. Porque hoje os 3 senadores de Mato Grosso do Sul dialogam com um único setor. E quem perde é esse setor. Porque eu digo aos meus alunos, se o agronegócio soubesse a importância dos povos indígenas, quem protegia os povos indígenas era o agronegócio. Porque se você tem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, você tem as estações bem definidas, você tem chuva que vai fazer com que a plantação triplique a quantidade. E o que a Europa e a América do Norte têm exigido? Tem exigido proteção do meio ambiente. Então, a ministra Tereza Cristina e o Bolsonaro, eles são nocivos ao agronegócio. E aí eu desafio, o agronegócio ganhou muito mais nos governos do PT do que no governo do Bolsonaro. Ganhou muito mais. Então, essa lógica, esses dias me perguntaram, se você for convidado para conversar com o Bolsonaro, você conversa? Eu converso. Eu vou falar para ele que a economia dele... Mas ele não sabe conversar. Não sabe. Eu converso com ele porque a economia dele é do século XX. É uma economia predatória, é uma economia que queima. O Pisolato, 4 milhões de hectares foram queimados criminosamente no Pantanal, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Você sabe o que são 4 milhões de hectares? É o tamanho da Holanda. E aí nós estamos falando que queimou animal, que dizimou animais humanos e não humanos, os sujeitos ribeirinhos. O Pantanal é patrimônio. E aí os ecossistemas, né? Os ecossistemas, que são as formas de vida, que é a grande riqueza do futuro, tanto para a pesquisa biogenética, para as fontes de... Né? É impressionante isso que você fala, porque, além disso que você fala, né, existe um gatilho que é extremamente ameaçador para o agronegócio, que é o boicote internacional. A qualquer momento, a OMC ou os países que se sentem em relação de competição atingido, o cara tira da gaveta e bloqueia a importação de produtos em cima da questão ambiental ou em cima da saúde pública, por todos esses riscos. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar os produtos apodrecer no silo? Quer dizer, na minha infância, eu era muito garoto, quando eu lembro que se queimava, o pessoal começou a queimar café, né? Por causa quando teve a crise. Mas eu acho que também, Pisolato e Thiago, vou colocar aqui porque o nosso agronegócio, como você mesmo fala, ele pensa de maneira escravocrata, ele pensa ainda dentro de uma lógica muito aquém, né, do que a gente acredita até, né, porque parece que tem ali um desenvolvimento tecnológico, mas você não tem um desenvolvimento da percepção do que é, não é uma agricultura familiar, do que é uma agricultura para exportação, do que é um commodity, quer dizer, tem ali uma confusão, e a gente percebe isso de uma maneira muito violenta, não é, Thiago? Esse abandono, não é? Em pensar numa segurança alimentar, eu acho que uma das piores coisas que nós fizemos, da mesma forma que Temer
quando uma das primeiras coisas que ele faz é abandonar a política contra trabalho escravo, né? Exato. E a gente percebe como isso se ampliou, né? E agora, essa semana mesmo, saiu uma notícia, né, que o governo Bolsonaro, pelo menos há mais de 3 anos, né, não tem nenhum teste com relação, por exemplo, ao nível de agrotóxico que nós estamos consumindo. Então, foi um abandono geral. Por outro lado, né, mostra que tem uma percepção econômica de um grupo de militares muito parecido com 64, né, que são mineradores, né, aquela coisa da mineração em terras indígenas, né, uma exploração absurda ali no norte, uma relação de exploração e absurdo que eles estão fazendo, né, com as comunidades dos povos tradicionais. Mas como é que você vê essa saída? Porque, por um lado, a gente tem um agronegócio que enriqueceu demais, e nos anos Lula e Dilma, né, enriqueceu muito. Eles, né, ali era o maquinário que eles compravam, se expandiu de uma forma muito grande. Financiamento, linhas de créditos, né? Mas não expandiu uma mentalidade. Porque rapidamente eles vão para o golpe, né? Só fazendo um paralelo, é muito. A gente pega aqui, por exemplo, a nossa bancada em São Paulo, né, dos deputados estaduais de São Paulo, né, que são figuras ligadas ainda a essa relação da terra, muito quatrocentões. Ontem mesmo, teve um deputado, ontem não, acho que foi ontem ou hoje, um deputado que falou que botaria cabresto na deputada estadual Mônica Seixas. Né? Há 2 dias de ter tirado o Mamãe Falei, que é uma das figuras que estão ligadas a essa percepção do agronegócio. Né? Como é que a gente sai disso? É isso que é a grande questão. Nós tivemos aí, né, agora, recentemente, o dia contra a homofobia, a bifobia e a transfobia, e também nós temos um relatório em que fica vinculado onde estados com maior vínculo ao agronegócio são estados mais conservadores e, portanto, o Mato Grosso do Sul é o 3º estado que mais violenta a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, perdendo apenas para Sergipe e Mato Grosso, salvo engano. Então, o agronegócio, ele construiu uma mentalidade homogeneizada de que tudo é o agro. Você liga a Globo hoje, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, manteiga é agro. E aí, a mentalidade no pequeno, na agricultura familiar, que ele também é pertencente ao agro. Então, quando eu falo, eu também tomo muito cuidado, porque essas pessoas se sentem ofendidas, e essas pessoas estão longe de ser o sujeito que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas que utilizam a terra para exportar commodity e vender grãos, sendo que essa produção não é a que vai para a nossa mesa. Quem produz a comida do brasileiro é a agricultura familiar. E aí, voltando ao que o Pizzolato me pergunta, André, nós vamos ter que investir fortemente em democratização do acesso à terra. Nós vamos ter que pensar políticas públicas, porque desde a gestão Temer nós não temos reforma agrária nesse país, a reforma agrária parou. Nós não temos demarcação de terra indígena, nós não temos titulação de território quilombola. E aí, eu sempre digo aos meus alunos, Constituição é projeto de país. E a Constituição protege a propriedade privada, está lá no artigo 5º, mas também diz que tem que ter sadia qualidade de vida, meio ambiente ecologicamente equilibrado, reforma agrária, demarcação de terra indígena. Então, nós, né, do Partido dos Trabalhadores, nós também vamos ter que fazer o nosso papel de casa bem feito. Por quê? Porque nós já governamos por 13 anos e deixamos a desejar nesse quesito também. E nós temos que avançar, nós temos que ter linha de crédito para a agricultura familiar, nós temos que pensar em reforma agrária para dar certo, né? Nós temos que ter uma política efetiva, um Ministério da Agricultura que pense o pequeno e não só o grande. Né? Nós temos aí isenções fiscais, nós temos linhas de créditos, é o BNDES fazendo financiamento para o agronegócio e para o pequeno. Então, nós precisamos conectar a universidade, os institutos técnicos federais com a agricultura familiar, que é quem traz comida para a gente. E aqui, nós temos que fazer uma CPI do agronegócio, uma CPI dos agrotóxicos. É inaceitável o que está passando nesse país, gente. A gente está bebendo veneno, o veneno está na mesa. E aí você acha que se você comeu a alface, a cenoura, o tomate, você está comendo coisa saudável? Você está comendo veneno. Isso tudo é escolha, é um projeto de escolha, escolhido pela ministra Tereza Cristina, escolhido pelo Bolsonaro. Quem está lucrando com tanto agrotóxico nesse país?
Eu não sou, André. Você não é, Henrique. Tem alguém lucrando. É a famosa ABC, né? A famosa ABC, né? Que o famoso Triângulo das Bermudas, Agroceres, né? Bung, Cargill, que são os mesmos acionistas, os mesmos fundos que são acionistas da Bayer, né? Das grandes empresas de fármacos e de medicamentos. Eles envenenam aqui para vender remédio lá na outra ponta. Eu queria entrar na questão propositiva, Tiago. Como é que vocês veem essa questão da economia solidária, das pequenas cooperativas, que vai desde as cooperativas, né, de produção, de consumo, de serviços urbanos? O Mato Grosso deve ter uma experiência não muito boa, que são as grandes cooperativas de trigo e soja, que, na verdade, se transformaram em colonizadoras, em uma espécie de cartéis. Mas é possível trabalhar essa questão da economia mais solidária, mais associativa? Tem espaço para isso? O povo está meio ressabiado com os conceitos? Está travando a internet. Oi? Olha o privado. Tá travando. Agora tá tranquilo. A saída para a democracia está na democracia. Nós temos aí o MST, que é mestre em democracia. Nós precisamos valorizar. Nós temos os povos indígenas que sabem como produzir agricultura sem veneno. O que nós precisamos é de uma política que incentive o pequeno, uma política que pense como trazer, então, comida para a mesa do brasileiro vindo da própria cidade. Hoje, o Mato Grosso do Sul, ele exporta, ele traz de fora alimentos. Um estado que é rico em solo, em que há um clima apropriado para o plantio de alimentos, a gente vai ter que buscar comida em São Paulo. E isso faz com que o preço da comida aumente. Então, como é que a gente não pode pensar que cada município pode ter uma política de democratização do acesso à terra, que possa ter a própria alimentação vinda do município? Isso barateia, isso dá mais qualidade, isso dá mais emprego. Então, nós precisamos discutir como melhorar a economia, não a partir do grande. O grande já está lucrando. O grande já está exportando. Nós vamos discutir como é que nós podemos fazer essa cadeia alimentar dentro do próprio estado. Mas aí você anda no Mato Grosso do Sul por quilômetros. Você só vê o plantio da monocultura. Ou você... Quer dizer, os hortifrutis granjeiros, né? Tomate, toda... São Paulo. Vem de São Paulo. Vem de São Paulo. E aí, mas aí, o Isolato, nós precisamos de um governo que pense também, porque isso é política de governo. Sim. É óbvio que o governo federal ele pode implementar, já fez PAC. Por onde eu ando no Mato Grosso do Sul tem uma Minha Casa Minha Vida, que foi uma política efetiva do governo do PT. Ele pode pensar políticas de agricultura municipais, mas isso é papel do governo estadual. O governo do estado precisa ter políticas que pensem a agricultura, e não tem. Você não vê o interior do Mato Grosso do Sul plantando tomate, plantando cebola, plantando... Isso tudo tem que trazer de São Paulo. E aí fica caro. E poderia, né, Tiago? Poderia ser estimulado até com a criação de um mercado municipal, porque a grande dificuldade do produtor é como é que ele vende isso, né? Então, se você trabalhar uma política de estoque regulador a nível nacional, uma política de merenda escolar e de cesta básica a nível estadual, né, e também a nível federal, e uma política de distribuição com mercados municipais, né, mercados de hortifruti granjeiro, que isso é uma coisa da época da colonização, você já dá uma segurança. Feiras e mercado é uma segurança para o pequeno produtor dizer, olha, eu posso plantar tomate, eu posso plantar cebola, eu posso melancia, verdura, até as questões de ovos, né? Laticínios, isso e aquilo. Porque senão, e aí vem a outra questão, né?
o Brasil retroagiu praticamente o café com leite, né? Só que agora é soja e boi. Se você não agregar valor ao produto, se você não tiver pequenas indústrias de transformações, né, na realidade, você não gera emprego, né? A tributação também cai. Então, existe... Você tem uma produção pujante, você tem uma terra fértil, tudo que Deus poderia dar, e falta a inteligência para poder fazer com que isso... E a alternativa é o que você apontava antes, é se voltar para o pequeno. Né? Exato. Nós não temos mais saída. A saída é investir na cidade, investir na agricultura familiar, criar linhas de créditos, introduzir práticas que produzam uma agricultura sustentável. E aí a gente tem que discutir duas coisas. Não é só a segurança alimentar, nós temos que discutir a soberania alimentar. Porque a segurança é garantir que as pessoas comam, e nós voltamos para o mapa da fome. Né? O governo Temer e o governo Bolsonaro eles são responsáveis pelo Brasil ter voltado para o mapa da fome. Mas não é só a comida, a gente tem que discutir politicamente o que a gente está comendo. E aí a soberania. Né? Há uma política tão ostensiva à alimentação que o Congresso Nacional chegou a aprovar a retirada do símbolo de transgênico da comida. E aí a gente tem que entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para recolocar o símbolo, ou seja, o direito à informação à comida sendo negado. Né? Então, nós precisamos, e aí a bancada do Boi, da Bala e da Bíblia, eles foram muito eficientes. E nós vamos propor outras bancadas. E é onde eu tenho defendido firmemente, porque eu sou um professor universitário, sou filho de uma mãe professora, nós temos que ter a bancada da educação e da ciência. Porque nós precisamos pedir urgentemente a CPI dos agrotóxicos nesse país. Eu insisto nesse tema porque esse é um tema que tem aumentado o número de câncer, tem aumentado a fome e o agrotóxico tem aumentado. Ou seja, se tem tanto agrotóxico, não era para a fome diminuir, porque os defensivos agrícolas não é para melhoria da alimentação, mas as pessoas estão mais famintas, estão mais doentes. Então, a conta não fecha. Alguém está lucrando para muita gente passar fome e morrer com doenças em função do excesso de agrotóxicos que a gente está comendo nos alimentos. Ou morre de fome, ou morre de agrotóxico. Quem não tem condições hoje morre de fome. Quem tem, morre, né, devido a... É isso. Esse é o governo. Estado de coisas, Esses dias a gente comentava, não sei se nesse programa ou no outro, de que o Brasil se divide em duas categorias. Os que jogam comida fora e os que passam fome. Né? Mas eu ia comentar uma outra... Zalato, deixa eu ler rapidinho aqui os comentários. Ok, vamos lá, então. Rapidinho. Boa tarde para a Verinha, Vera Lúcia Vieira Teles. Verinha, seja bem-vinda. A Gisele CM, foi aprovada a educação em casa. Isso não é um retrocesso e vai piorar do indivíduo conhecer o que temos mais próximo da verdade. Vão crescer numa bolha, né? Nem sempre boa. Não, é um retrocesso absurdo, né? Um caos. Coisas de Aluxa... Os feudos medievais. Exato. Até porque educação é sociabilidade, né? Não se passa, não tem a menor condição. Coisas de Aluxa, Mato Grosso do Sul precisa de Tiago Botelho, seja bem-vindo. Vivian Zara também. Coisa de Aluxa falou, rindo, né? Bolsonaro não fez nada em lugar nenhum, o negócio dele é motociata, enfim. Paulo Carvalho, Corumbá, Mato Grosso do Sul, professor Tiago, Pantanal, Mato Grosso do Sul e o Brasil precisam urgentemente de senadores como você. Estamos unidos com você nessa jornada. A Gisele Semi falando daqui, da União Europeia, que não quer proteção, o povo morrendo para ampliar os seus sustentáculos, para prolongar o capitalismo, né? Capitalismo não tem mais espaço histórico. Corumbá, Mato Grosso do Sul presente. Ele falou, Paulo Carvalho, falando que para mim é um prêmio ver Pisolato e Thiago na mesma live. Obrigado aos patrocinadores. Lucas Bocato, o acesso à terra em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, principalmente terra urbana, ocasiona um caos para os trabalhadores e trabalhadoras que buscam uma moradia. Aqui existem duas ocupações populares.
Depois o Paulo Carvalho também fala que não conhecia este canal. Então, seja bem-vindo à Rádio Navarro. O Lucas Bocato complementou que o complexo do papel e celulose no Estado também eleva o preço da terra no Estado, pois começam a dominar extensas dimensões de terra. A gente continua, né, com a mesma estrutura do latifúndio, né? Exatamente. Eu passo para você, então, agora, Pisolato, para você colocar mais uma questão, depois eu leio mais comentários. Eu ia fazer primeiro um comentário, né, comportamental. Eu morei um tempo na Europa e uma das coisas que me despertava curiosidade era nos mercados como as pessoas eram atentas em ler o rótulo para saber de onde vinha o produto, o que o produto continha, se tinha algum conservante, anabolizante, essas coisas todas. Aqui, quando a gente vai para o mercado, além de levar o susto, né, com os preços, a gente vê as pessoas desesperadas apenas olhando o preço, né? Elas sequer têm o direito de olhar o que estão comprando, porque fica um pouco, como é que se diz, inconcebível que alguém possa escolher. Mas eu ia perguntar para o Tiago uma questão que tem me chamado a curiosidade. Eu participei outro dia de uma reunião por Zoom com o pessoal que estuda mais a questão de concentração de terra, mercado de terra no Brasil. E eu fiquei completamente assustado com a informação de que um dos ativos mais rentáveis no Brasil são terras. E que, inclusive, fundos americanos e fundos europeus estão vocacionados a comprar terras no Brasil com especulação, como instrumento de especulação. E deram cifras assim, que em 14, 15 anos teve uma valorização das cotas desse fundo em 940% a 1.000, quase 1.100%. Como é que fica uma questão dessas quando se transforma a própria terra, que em tese é um bem público para produzir sobrevivência, num elemento de um produto de especulação financeira? Como é que a gente enfrenta isso? Porque é óbvio, quando o banco começa a entrar, né, quando o investidor estrangeiro começa a entrar comprando cotas de fundo imobiliário, o que eles querem é valorizar isso, independente de preservação, de conservação. O Brasil, a nível de legislação, que leis nós temos para proteger e para bloquear isso? Que isso não acontece na Alemanha, não acontece na França, nem nos Estados Unidos. Esse é um tema, né? A gente fala da estrangeirização da terra e da grilagem da terra. Hoje, o Brasil, Pisolato, ele tem em torno de 800 milhões de hectares. 20% não possui regularização. Ou seja, nós não temos noção de 850 milhões de hectares, 20%, e tem aumentado no governo Bolsonaro. Ou seja, nós não sabemos o quanto das terras nacionais elas estão sendo griladas, e aí boa parte na Amazônia, e elas estão sofrendo o processo de estrangeirização. Ou seja, pessoas de outros países comprando terra no Brasil para investir, inclusive porque aqui tudo pode, ao que se refere ao agrotóxico. Então, nós temos aí algo que vem chamando muito a atenção e uma legislação que não acompanha. E uma legislação que dificulta, né, a gente ter conhecimento onde que esses 20% de hectares, né, de terra que nós temos no Brasil, com quem ele está, para onde ele está indo e quem são os reais proprietários dessas terras. E aí, o que me chama a atenção também, eu acho que a gente tem que destacar isso, é o aumento dos produtos no Brasil. Hoje, a cenoura, no ano de 2022, tá, gente? A cenoura, ela subiu 121,64%. O tomate, ele subiu 66,36%. E aquela madame, viu, Tiago? Aquela madame que fazia colar de tomate,
né, na época da Dilma, para ir reclamar. Cadê? Não, o repolho, 48,66%. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Nós temos a abertura da agricultura, nós temos uma liberação de agrotóxicos, nós temos uma não política de democratização do acesso à terra e o aumento da comida, o aumento do preço, o aumento... Então, nós precisamos refletir para onde nós estamos caminhando. Né? Nós estamos caminhando para o caos. As pessoas famintas, as pessoas não tendo como comprar carne hoje no Brasil. Onde a gente já viu nesse país fila para comprar osso? Fila para comprar osso. Né? Eu acho que não precisa, viu, Tiago, nem refletir. Está evidente que essa política, ela ocupou mais terra e produziu mais fome. O resultado óbvio disso é que se destruiu mais, né? Se destruiu floresta, se avançou nas fronteiras e o povo está passando mais fome do que antes. É isso. É mais ou menos tipo você tomar remédio e ficar mais doente, né? Você gastar mais em remédio e ficar doente. É isso. Tomaram o rumo errado. É como diz o Lula, a pinguela para o abismo, e não na ponte para onde eles diziam que iam. Tá lógico. Isso, para mim, é fatal. É fatal. A gente vai lembrar que menos de 1% possui 45%. Oi. Voltou? Oi. Pode falar, tá, a gente precisa lembrar... certo. A gente precisa lembrar que 1% dos proprietários agrícolas no Brasil, eles possuem 45% da área rural do país. Menos de 1% possui 45%. Então, nós temos uma monocultura, nós temos um latifúndio, ainda que nós precisamos refletir a respeito, e isso é o governo federal. Nós precisamos democratizar o acesso à terra urgentemente nesse país. E aí é fazer reforma agrária, é demarcar as terras indígenas, é titular as terras quilombolas, porque é urgente esse assunto no país. Sem dúvida. Aí eu vou entrar no tema que eu mais tenho mergulhado. E como é que a gente faz isso, Tiago, com esses capa preta que tem aí, que ficam enrolando? A questão do marco regulatório, né, já está indo para o segundo ano que eles estão postergando. Né? E os povos originários, os índios lá em Brasília, acampados, se esfolando, e eles não estão nem aí. Essa questão da saúde pública e agrotóxico, né, já caiu na mão deles lá dezenas de vezes, eles não tomam nenhuma providência. Não precisa sequer fazer novas leis para isso. A legislação é muito clara, né? A defesa da saúde pública, do interesse público. Como é que a gente faz com esses juízes e promotores que a maioria, né, vem dessa vertente dos grandes proprietários de terra, dos coxinhas, dos que se deram bem e que acha que pobre, né, tem que ser tratado na bordoada? Zola, a primeira coisa, a gente tem que derrotar o Bolsonaro nas urnas, né? É imprescindível nós derrotarmos, e após isso nós temos que questionar imediatamente o papel da educação no Brasil. Nós precisamos não é que nós precisamos, a Constituição, ela diz que a educação, o objetivo principal da educação é a formação cidadã. Nós precisamos refletir a nossa construção dentro da linha educacional que nós estamos construindo, desde o ensino médio, o ensino fundamental, na universidade, porque nós precisamos democratizar a democracia. E democratizar a democracia, ela passa por cidadãos que consigam questionar o Supremo Tribunal Federal. Diferente dos bolsonaristas que vão para frente do STF, soltar foguete e pedir o fechamento, eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem como papel, ele é o guardião do texto constitucional.
Mas eu não concordo com o Supremo Tribunal Federal em boas partes de suas decisões. E o que eu faço? Eu questiono o Supremo Tribunal Federal no campo das ideias. Um dos exemplos que eu questionei o Supremo Tribunal Federal foi na prisão do Lula. Desde o início eu falei que aquela prisão era ilegal, era imoral, o Moro era incompetente juridicamente. E o que nós fizemos, Carol, Gisele Cittadino e tantos outros? Nós eternizamos para a história do Brasil através de livros jurídicos e explicamos por que nós não concordávamos. E o Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter a sociedade o questionando. É inaceitável quando em 2016 nós tivemos o golpe da presidenta Dilma, em que o Supremo Tribunal Federal não agiu. Quando o Supremo foi omisso, ele ajudou a eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto do golpe. Ah, mas a economia estava ruim, a presidenta Dilma. Esperasse o mandato da Dilma terminar e elegesse o Aécio que eles queriam. Presidente ou político que não esteja a contento da sociedade se tira na urna. Não é um golpe a democracia. E o golpe de 2016, ele abriu um fosso. Primeiro que o Moro criminalizou a política. E aí ele criminalizou os partidos políticos, ele criminalizou políticos de direita e de esquerda. E nós tivemos, então, a eleição de pessoas que negavam a política. E aí nós chegamos no Brasil de 2022, onde deputado federal, senador, presidente da República nega a importância do Congresso Nacional, da urna eletrônica. É inaceitável. O Bolsonaro, quando nega a urna eletrônica, ele comete um crime de improbidade, ele comete um crime que condiz com um impeachment. Porque atentar... Quando você questiona a urna eletrônica, o processo que o levou a ser presidente... Então, a sua pergunta, né, num campo prático, ela não tem uma resposta imediata. Mas eu acredito que, quando me perguntam do governo Bolsonaro se ele tem alguma coisa boa, eu digo que não. Mas eu acho que ele foi pedagógico com uma parcela da sociedade brasileira que percebeu que não dá para brincar com o fascismo, que não dá para brincar com governos autoritários. E é por isso que o Lula ele cresce nas pesquisas. Porque uma parcela, ainda hoje eu conversei com uma pessoa que votou no Bolsonaro e vai votar no Lula. Porque ela percebeu o que ela fez. Então, não tem uma resposta... Aleluia, né? Aleluia, esses que estão caindo a ficha. Não há uma resposta a curto prazo, mas nós precisamos enfrentar um problema da qualidade da educação desse país. As pessoas, quando se permitiram votar no Bolsonaro, elas votaram em função de uma educação que não anda alinhada com o momento da sociedade brasileira. E aí eu sempre digo, há uma frase antiga que diz que política, futebol e religião não se discute. Se discute. As três coisas se discutem. Andréia, você que é professora como tema educação, na verdade eu tenho 50 perguntas para fazer, mas como sou italiano não posso ser tão egoísta assim. Então, eu só antes de perguntar, porque tem uma questão aqui que eu queria colocar, que é de uma internauta. Ela fala o seguinte, olha, mas como refletir e dialogar com esse setor do agro que abraçou o bolsonarismo na sua forma mais atrasada, que foi um pouco como o que eu disse também, que não quer ouvir e falar em preservação, reformas e legislação. Porque é isso, a gente também tem que lidar, porque, de certa maneira, o cenário é esse, né? Eu acho que o mercado financeiro já percebeu que a probabilidade do Lula ganhar é imensa, tanto que tem aí a privatização da Eletrobras, eu acho que é um pouco esse temor. Por outro lado, a gente percebe que o agronegócio também vai ter que se adequar a um outro governo, mas vai se adequar a que realidade? Não é? E como é que a gente sai desse buraco? Não é? Então, Essa que é a questão. Mas aí, André, é o tom que o Lula vai dar. É o tom que nós vamos pegar um país destruído e o que nós queremos como projeto de sociedade. E eu defendo o projeto da Constituição Federal. Eu defendo que, sim, o agronegócio é um setor importante da sociedade brasileira, mas ele precisa compreender que nenhum direito é absoluto e nenhum direito à propriedade é absoluto nesse país. Qual que é o limite do direito à propriedade? É o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é a dignidade da pessoa humana, é a sadia qualidade de vida, é a preservação dos povos originários e tradicionais desse país. Então, hoje, a questão
da liberação do porte de arma, da duplicação da quantidade de armas. Veja que o campo ele se transformou no local mais violento. E o campo sempre foi um local de paz. Né? O meio ambiente é um local de paz. Então você tem uma junção de ações que começa no governo Temer e deságua no governo Bolsonaro desastrosa. Você tem o aumento das armas, do porte de arma nesse país. Você tem o aumento do agrotóxico. Você tem a estrangeirização e a grilagem das terras. A queimada é criminosa, né? E aí você vê o campo de uma maneira violenta. Mas eu acredito que nós temos como barrar. E aí é a Constituição Federal. E aí a gente precisa de um Ministério da Agricultura e do abastecimento forte. Nós vamos às nossas reservas alimentares. Nós vamos discutir agricultura familiar, segurança, soberania alimentar. E o Lula tem condições de fazer isso. Em resumo, Tiago, o Estado não pode mais apoiar um projeto suicida de lucro imediato e de destruição. Isso. É isso. As instituições, né, e o Estado, ao invés de ser um freio, né, a essa morte, ele está sendo um estimulador. Ele está sendo um estimulador. Isso vai fracassar. Não só para quem já está sofrendo as consequências agora, Mas a nossa elite agrária, não sei como é que você pensa, Tiago, ela sempre pensou dessa maneira. Se a gente pega no Império, né, de 1850 a 1930, quando se opta pelo café como, né, a principal commodity ali, né, a principal base de exportação, foi um projeto da elite, né, e que efetivamente a gente não conseguiu, né, lidar. Tudo bem que a gente teve a divisa internacional do trabalho, que nos coloca, né, colocou a América Latina como, né, continuando mesmo a realidade, né, histórica da colônia, mas a gente não saiu, muito pelo contrário, né, nós ficamos ali num modelo que agregava uma elite, né, e uma lógica de poder que era São Paulo, Minas. Então, sair. E hoje, claro que isso daí teve uma modificação com relação aos estados. Então, você está falando, né? Hoje é Mato Grosso do Sul, Goiás, quer dizer, você tem ali uma readequação, mas esse pensamento da elite, das elites latifundiárias, parece que é o mesmo, né? Não, a mentalidade ela é a mesma, mas cabe ao Estado regular. E aí é onde ele. Uma vez, numa palestra, eu falando, e aí me perguntaram, mas se o agronegócio ganhava tanto no governo Dilma, por que ele resolveu dar o golpe na Dilma? Porque ele percebeu que ele podia ganhar mais. Porque ele percebeu que o pobre no orçamento, ele também custa. Porque foi o Lula que colocou o pobre no orçamento. O pobre não entrava no orçamento desse país. O filho do pobre não fazia universidade. O filho do pobre não tinha acesso à moradia. Não tinha. E aí, quando você coloca políticas públicas, elas não são benevolências, elas não são caridades. Política pública custa. Direito social custa para o Estado. E para você colocar no orçamento, você precisa tirar de alguns setores. E qual setor perdeu quando a empregada doméstica passou a ter direitos? Que setor perdeu quando o filho do pobre começou a entrar na universidade? É nítido o ódio às cotas, é nítido o ódio a qualquer tipo de política pública que construiu uma igualdade material. E aí, esse setor, ele ficou enraivecido e ele está percebendo, ele pode lucrar mais. E por isso que parcela do agronegócio vai insistir no Bolsonaro até o final. Parcela expressiva. Tem uma grande parcela, viu, Tiago, que sentiu. Porque o que eu mais ouvi agora no Carnaval, aqui no Rio, no final do Carnaval, era o pessoal assim, a estação rodoviária do Rio, Novo Rio, nunca teve tão lotada de gente disputando passagem. Era 90% dos que antes andavam de avião e tinham raiva porque a empregada doméstica estava conseguindo andar de avião. Aí decidiram ir contra o PT e o Lula, porque eles queriam ser mais importantes que a empregada doméstica, né? Isso sem falar do pessoal que reclamava que iam a Miami, né? Que, famosa frase, a empregada está indo a Miami. Quer dizer, tem um grupo que ficou de sanduíche aí, que caiu no conto do vigário, e que agora, né, não está conseguindo renovar, o carro, não está conseguindo pagar a prestação. Eu espero, porque esse outro grupo que
que a Andrea fala, que são os donos das capitanias hereditárias, né? Isso aí, muitas vezes eu fico pensando se adianta perder tempo com esses caras, se não tem que puxar a descarga e acabou-se, cara. Porque é tanta ganância, é tanto egoísmo, né? Que você retrata nisso, quer dizer, o cara está ganhando bem, mas eu quero ganhar mais, não importa se o outro se lasque. Quer dizer, eu acho que é quase desanimar. Com esses é deletar, como diz a garotada aí, né? Eu vou aproveitar e passar para você, já para a gente começar a fechar, e aí eu já dou para o Thiago responder e já fazer as colocações finais, porque a gente já está no finalzinho. Você tem compromisso às 18 horas, não é isso? Então, vai lá. Passa para você fechar, e aí o Thiago já complementa a resposta. Olha, é lamentar porque esse tempo passa rápido e a gente não controla. Quem sabe os negacionistas, né, possam controlar, os que não acreditam na Terra redonda, possam querer controlar o tempo aí. Mas agradecer a todos que sempre estão conosco aqui, os que vieram hoje, aos que mandaram comentário, joinha, compartilho. Agradecer de modo especial o Thiago, dizer que ficou um caminhão de perguntas e de informações aí, mas é muito bom saber que tem gente nova, inteligência nova, gente destemida, pondo a cara para bater, entrando na luta, e a gente tem mais que agradecer o Thiago para, nesses momentos difíceis, né, enfrentar as feras e apostar que é possível reconstruir esse país. Obrigado. E a luta continua, temos Lula no fim do túnel. Agora, Thiago, então é contigo. Agora você pode, né, responder e se despedir do nosso público. Eu agradeço o convite, André, agradeço o Henrique. Tem um poeta sul-mato-grossense que ele fala que é preciso, o Manuel de Barros, ele diz que é preciso transver o mundo. E eu diria que é preciso transver a política. A política é o espaço bonito que transformaram em coisa feia. A política é honestidade. A política é mudar a vida das pessoas para melhor. É na política que a gente sabe como vai ser a vida da gente. E quando eu me coloquei à disposição de ser pré-candidato ao Senado pelo PT de Mato Grosso do Sul, um professor universitário que vou disputar com nada menos que Tereza Cristina, eu só me lembrava da poesia do Manuel de Barros, que ele fala que tinha um menino que carregava água na peneira. Mas na peneira você não carrega água, né? E aí, o menino, eu vou falar, o menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagem com as palavras. E começou a fazer peraltagem. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, eu apresento para o Mato Grosso do Sul peraltagens, despropósitos, sonhos, utopias. E eu nunca vou desistir de carregar água na peneira, porque o Mato Grosso do Sul não é só o setor do agronegócio. O Mato Grosso do Sul é um estado de LGBT, é um estado de empresários, de mulheres, de negros, de tantos sujeitos que querem sonhar e viver melhor. E eu acredito com toda a força do universo que é possível. Os votos do presidente Lula, eles vão somar a um projeto que defende a vida. Eles não vão somar a um projeto de destruição, de queimada do Pantanal, de destruição do Cerrado. E eu estou muito animado. Eu vou rodar esse estado todo olhando nos olhos das pessoas com poesia, com política boa, com sonho e com muita esperança que o Lula vai ser o nosso presidente e o Thiago Botelho vai entrar pela porta da frente do Senado Federal. Gente, obrigado de coração. Muito bem, eu que agradeço, Thiago. Foi muito massa a nossa conversa. Muita gente aqui falando que adorou a entrevista, então já convido novamente para você voltar. Uma coisa, Andréia, por favor. Temos muitas pessoas aqui, gente. É uma disputa
desleal, né? Eu estou disputando com a ministra da Agricultura e do Abastecimento do governo Bolsonaro. Talvez você não seja do Mato Grosso do Sul, mas você pode ajudar de uma forma. Conheça nossas redes sociais, nossos projetos. Se você nos adicionar ali no Instagram, Thiago R. Botelho, Thiago sem H, no Facebook, isso gera engajamento, isso gera entrega, o projeto chega para mais pessoas. E eu acho que é o momento de todos os progressistas do Brasil se unirem e ajudarem candidaturas do Mato Grosso do Sul, de Goiás, porque são estados muito conservadores e a gente precisa de vocês para seguir lutando, seguir acreditando. Então, se vocês puderem me adicionar nas redes sociais, divulgarem nosso projeto, eu agradeço muito. Tá bom? Pisolato e Andréia, me convidem mais, que eu sempre estarei aqui. Um beijo no coração. Muito bem, convidaremos, com certeza. Thiago, então seja bem-vindo já para uma próxima. A gente volta na semana que vem. Muita gente aqui agradecendo a sua presença, falando que a entrevista foi excelente. Muito obrigada. Boa noite a Viviane Castilho. A Verinha falou que foi uma ótima conversa. Coisas de Aluxa falou que já se inscreveu. Aproveito e também peço para que vocês se inscrevam no meu canal, que é o canal Iaras e Pagus. Então vamos lá também. Pisolato, até semana que vem. E eu agora deixo todos vocês aí, sim, não é? Com o caso Pisolato, mais um que a gente vai acabar com ele também. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Eu tenho certeza de uma coisa: eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato. Dentro de uma parceria do judiciário, ou dos setores do judiciário, com a imprensa corporativa, se transformou ficções, fake news, ou, falando português, mentiras em verdade. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet. O dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, era da VisaNet. A mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em pauta não eram públicos e de que os serviços contratados pela VisaNet foram devidamente executados. Pisolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. Eu levei essa apuração minha para a TV Globo, mostrando que isso não fazia muito sentido, a nível da VisaNet, mas não adiantou. Eles estavam com outra visão. A questão da VisaNet não ficava em pé. É inacreditável que esteja prosperado e dado base, inclusive, para depois do julgamento. A gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam. O Henrique entrou em depressão, eu já não sabia mais o que fazer com ele, assim, porque ele, assim, ele viveu um momento psicológico, assim, né, horrível, assim, a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa, né.
decisão de ir para a Itália foi assim: antes de ficar numa prisão correndo o risco de ser morto, vamos para um outro lugar, vamos para a Itália, vamos pedir para o julgamento ser refeito lá, porque lá as pessoas elas viram que era uma injustiça. Hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça, né? La signora Andrea lascia il carcere di Modena e abbraccia quanti le sono da mesi al fianco. Ha appena avuto un colloquio con suo marito, Enrique Pizzolato, italo-brasiliano, ex direttore marketing del Banco do Brasil, arrestato in Italia ma condannato. Aí, do dia para a noite, eu sou transformado em ladrão, corrupto, desviador de dinheiro. E aí, não foi só eu que teve que pagar essa pena, acabaram com a minha família. É um massacre. E vão por cima dos teus familiares. Quando eles já não conseguem mais se saturar, eles abrem processo contra os teus parentes. Não precisa de nada. Eles abrem, os juízes aceitam. Em 2 meses te condenam. O balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil, por uma auditoria oficial, mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros. Ou seja, não se prova nenhum desvio. Não sei mais quanto vivo. 1 ano, 2 anos? Não tenho mais saúde para nada. Mas até a última gota eu vou gritar. Não me rendo.